Muitas pessoas que eu conheço no meu dia a dia, elas sabem que eu tenho o Diário do Cinema em diversas redes sociais e muitas dessas pessoas, elas acabam vindo até mim pra gente conversar um pouco sobre cinema, sobre filmes. E em uma dessas determinadas conversas, eu acabei conversando com a pessoa que ela falou pra mim que ela não gostava de filmes antigos. E depois eu parei pra refletir nisso que ela falou e lembrei que corriqueiramente ao longo da minha vida, algumas pessoas com certa frequência apareciam pra mim e falavam que também não gostavam de filmes antigos e uma pessoa até presenciou eu já assistindo alguns filmes mais antigos e comentou pra mim como que eu conseguia assistir aquele tipo de filme. E esse tipo de reação é bem natural para as pessoas que primeiro não estão acostumadas a assistir filmes mais antigos e muitas vezes essas pessoas elas nem sabem por onde começar. Então nesse vídeo aqui eu vou indicar para vocês 5 filmes dos anos 60 que eu tenho certeza que pelo menos um desses filmes aqui você vai sair daqui doido para querer assistir um deles. Então já que no começo desse vídeo eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativando a notificação e deixa o seu like se você gosta aí de vídeos de indicação de filme e sem muita enrolação, bora logo começar para esse vídeo. Bom, e como eu comentei com vocês, acaba sendo muito natural essa reação das pessoas rejeitarem um pouco os filmes mais antigos, primeiro como eu já disse, pela falta de costume de querer assistir esses filmes mais antigos e muitas vezes as pessoas elas já não têm uma certa base de por onde começar e realmente essa questão de qual filme eu assisto primeiro para entender como que é esse cinema um pouco mais clássico faz a total diferença para futuramente as pessoas assistirem esse filme, esses tipos de filmes mais cotidianamente. Então eu separei aqui 5 filmes para vocês que eu considero, além de ser filmes bons, filmes que vão transitando aí entre gêneros. Então eu trouxe um filme de comédia, um filme de ação, um filme de drama, um filme de suspense, um filme de terror. Então mesmo que você não gosta aí de filmes mais antigos, você pelo menos pode pegar um desses 5 filmes que eu vou tá indicando aqui pra vocês, pode escolher o seu gênero preferido e procurar um pouquinho mais aí do cinema dos anos 60. Então, o primeiro filme que eu vou indicar aqui pra vocês vai ser o filme Beije-me Idiota. Esse foi um filme lançado em 1964 e ele é um filme de comédia romântica. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme já tem um bom tempo e inclusive eu tinha gostado tanto desse filme que ele foi até um dos filmes que eu coloquei ali como pauta para uma possibilidade de futuramente eu trazer um vídeo de análise aqui pro canal, de tanto que eu tinha gostado desse filme. A história do filme é bem simples, mas é aquela bagunça gostosa de se assistir. O filme conta a história de um cantor bem popular nos anos 60, que ele acaba tendo um problema ali com o seu carro e ele acaba ficando preso em uma cidade pequena, ao mesmo tempo que tem um professor de piano bem popular ali na região onde ele mora. E o professor ele vê aquela como uma oportunidade perfeita para vender uma música pro cantor e levar a sua carreira pro estrelato. E como eu disse, o filme é aquela bagunça legal de se assistir, porque é muito legal ver como o professor de música ele tem que rebolar ali e se virar nos 30 para administrar toda uma bagunça que ele vai criando, porque ao mesmo tempo que ele quer vender muito a música pro tal cantor, ele tinha um outro compromisso, então ele acaba trazendo um amigo dele bem atrapalhado para ajudar a enrolar uma outra pessoa, ao mesmo tempo que ele começa a se comprometer com uma outra pessoa e o cantor de piano fica fugindo dele ao longo do filme. Então aquela bagunça legal que vai te envolvendo ali de uma forma empolgante do começo até o final, sem falar que os personagens principais eles são muito carismáticos. O ator que faz o pianista e o ator que vive ali o cantor, eles interagem muito bem, assim como as atrizes principais ali que elas têm uma função bem especial ali no filme. Elas são atrizes que interagem bem com todo o outro elenco que vai aparecendo ali ao longo do filme. E esse filme, o único ponto negativo que talvez eu traria nele é que ele é um filme um pouco longo. Então para quem não tá muito acostumado a assistir esse filme mais antigo, esse tipo de filme mais antigo, ter que ficar nele legenda e num filme de mais de 2 horas talvez seja um pouquinho chato. Mas é legal que pelo menos o filme ele se torna um pouco dinâmico, principalmente ali nos momentos onde tem muitas pessoas interagindo entre elas. Então é um filme que você dá risada, se diverte, os personagens eles são bem carismáticos, então vai lá dar uma conferida nesse filme porque ele realmente vale muito a pena e ele está disponível aqui no próprio YouTube. E o próximo filme que eu vou indicar para vocês vai ser um filme brasileiro chamado Boca de Ouro. Esse filme ele foi lançado em 1963 e ele foi dirigido pelo Nelson Pereira
dos Santos e foi escrito pelo autor Nelson Rodrigues, que inclusive é um autor bem popular aqui no Brasil. Ele escreveu, se eu não me engano, Vidas Secas, ou foi o diretor desse filme que também dirigiu Vidas Secas, foi alguma coisa assim do tipo. Mas vocês observam que mesmo esse filme sendo lá dos anos 60, naquela época que esse filme foi lançado, ele estava com grandes pessoas envolvidas na produção dele. Então na época do lançamento foi um filme que foi extremamente bem elogiado. Hoje é um filme bem admirado aí pelas pessoas que gostam de uma forma um pouco mais aprofundada do cinema brasileiro, e eu posso dizer para vocês aí com tranquilidade que esse filme foi um dos melhores filmes brasileiros que eu assisti esse ano. A história desse filme talvez ela já seja um pouquinho mais complicada de se contar ou de se explicar como que funciona, porque basicamente o filme conta a história desse homem que é conhecido como Boca de Ouro, que ele é basicamente um agiota, um criminoso que é bem popular ali na região onde ele mora, até que esse cara ele acaba sendo morto e o jornal local vê a oportunidade de criar uma grande matéria sobre a morte dele. Então o jornal acaba indo até uma das amantes dele para explicar ali, né, que ele havia morrido e queria saber ali o que aconteceu para fazer uma matéria. E essa mulher ela começa a contar uma história, só que depois ela vê que o que o jornal vai fazer com essa determinada história que ela contou, depois ela conta uma outra história. Então o filme ele não tem aquele tradicional formatinho que a gente está acostumado a ver nos filmes que a gente assiste no nosso cotidiano. Porque quando ela começa a contar a história de como Boca de Ouro morreu, o filme ele não se torna uma história narrada por ela. Realmente, ela inicia-se a história, aí mostra ali o ator do Boca de Ouro e outros atores que vão ali desenrolando toda a história. E essa desenrolação dessa história fica até bem longa e durante uns 20, 30 minutos se passa. Você acaba até esquecendo que tudo aquilo que está acontecendo é uma história que uma mulher está contando. Só que a história ela termina, aí depois volta lá para o jornalista e para essa amante do Boca de Ouro, contando ali tudo o que eles vão fazer com aquela matéria e com aquela história que ela contou. E como ela ficou insatisfeita, ela começa a contar uma outra história, e dessa segunda história os atores e os personagens que vão aparecendo, eles começam a agir de uma forma bem diferente da primeira versão que ela contou. Então pessoas que agiam de uma determinada forma na versão que ela contou primeiro, agem de uma forma completamente diferente na segunda. Uma pessoa que é introvertida na primeira versão se torna uma pessoa extrovertida e extremamente agressiva, enquanto outra se torna uma pessoa um pouco mais malandra. Então é legal ver essa variabilidade ali que os atores eles vão trazendo na sua interpretação. E o ator que viveu o Boca de Ouro, que foi o Jesse Valadão, não sei se é assim se pronuncia o nome dele, mas esse cara ele mandou muito bem, ele é bem carismático, ele tem muita presença em cena e realmente ele consegue ali colocar toda a imponência e toda a presença que o personagem dele realmente precisava. E só para vocês terem uma ideia, esse filme é tão influente que em 2019 ele ganhou um remake protagonizado aí pelo Marcos Palmeira, que inclusive é outro ator aí que eu adoro. Eu não cheguei a assistir essa nova versão, mas o filme dos anos 60 vale muito a pena, até mesmo para quem quer conhecer um pouquinho mais aí do cinema brasileiro, um pouquinho mais clássico. E o terceiro filme que eu vou indicar aqui para vocês vai ser o filme Psicose, de 1961. Talvez esse filme, para quem está aqui no canal e acompanha aí o cinema de uma forma um pouquinho mais aprofundada, talvez já deve ter assistido diversos vídeos de indicação trazendo esse filme. Eu provavelmente já viu diversos outros vídeos analisando de uma forma um pouquinho mais aprofundada o filme Psicose, mas eu quero trazer aqui esse filme para as pessoas que estão realmente querendo começar a assistir os filmes um pouquinho mais antigos. Ah, e só uma coisa, eu esqueci de falar, né? O filme do Boca de Ouro, ele tá disponível também aqui no YouTube, tá? Mas voltando aqui pro Psicose, o Psicose, ele é aquele tipo de filme que você não precisa saber tanto assim da história, porque senão pode acabar estragando muito da experiência que você vai ter assistindo o filme. Mas basicamente o que eu posso contar pra vocês é que nesse filme a gente acompanha a história de uma mulher que ela acaba roubando um dinheiro do local onde ela trabalha, até que ela acaba fugindo e ela acaba parando num local chamado Bates Motel, que é administrado por um cara bem esquisito, e a partir dali uma das maiores reviravoltas do cinema acaba acontecendo e você fica engajado no filme até o final. E é muito legal porque esse tipo de filme é aquele filme para você rever e rever centenas de vezes. Porque ele não é um filme, em primeiro lugar,
muito longo e ele é um filme que ele te ganha nos detalhes. Então, da primeira vez que você assistir ele, obviamente você vai ficar muito intrigado ali com toda a história, mas depois que você já assistir ele, já sabe de todas as reviravoltas, é legal de você reassistir ele observando os detalhes de como que é posicionados os objetos do fundo, das interpretações, das coisas que os personagens falam, que você vai observando que tudo ali que o diretor Alfred Hitchcock pensou em colocar no filme, tudo faz sentido, então é muito legal você observar gestos que o personagem faz, que te leva já a deduzir outras coisas que pode acontecer no final do filme. Então, com certeza, Psicose é um excelente filme para quem, mesmo que não gosta aí do cinema um pouquinho mais antigo, vai ficar intrigado e vai querer assistir esse filme até o final. Esse filme ele tá disponível lá no Star Plus, então dá uma conferida no filme Psicose que ele vale muito a pena. E o quarto filme que eu vou indicar para vocês vai ser o filme 007 contra Goldfinger. E a gente tá falando aqui simplesmente de um dos melhores filmes do James Bond. No caso, para quem não sabe, esse é o terceiro filme lançado da franquia 007. Ele foi lançado em 1964 e foi um filme protagonizado pelo Sean Connery. Eu posso dizer que talvez esse seja um dos melhores filmes do 007 que eu já assisti, mas uma coisa que é certeza que eu posso afirmar para vocês é que esse, para mim, é o melhor filme que o Sean Connery já fez como 007. Porque esse filme, ele tá super à vontade no personagem, é um filme extremamente divertido, é um filme que tem muito ação, então quem gosta aí de um pouco mais de agilidade aí no filme, ou de coisas acontecendo e coisas explodindo na tela, com certeza 007 contra Goldfinger vai ser uma excelente indicação. E talvez sobre a história você não precise entender muito agora a princípio, porque a história é basicamente um cara que é do bem, que é o James Bond, tentando impedir ali o vilão que quer fazer um plano mirabolante para ganhar muito dinheiro. É claro que ali ao longo da narrativa tem algumas reviravoltas que é bem legal de se assistir. Esse filme ele tem as coisas mais clássicas do James Bond e inclusive muitas das coisas clássicas aqui do James Bond foi introduzido primeiro nesse filme do Goldfinger. Então com certeza Goldfinger, até mesmo para as pessoas que querem começar a assistir a franquia 007, talvez seja uma excelente porta de entrada, porque você não necessariamente precisa ter assistido os dois filmes anteriores para entender tudo que acontece aqui no filme do Goldfinger. Então, dá uma procurada nesse filme lá no Prime Video, que ele tá disponível lá, e é um excelente filme de ação dos anos 60. E o último filme que eu vou indicar aqui pra vocês, talvez seja o melhor dessa lista aqui na minha opinião, que é o filme O Bebê de Rosemary. E cara, eu vou falar pra vocês, esse daqui é um dos melhores filmes de terror que eu já assisti na minha vida. E eu falo que realmente é um filme de terror, não é um filme de suspense, porque todos os elementos que o diretor coloca aqui nesse filme são sensacionais, principalmente como quando você vai observando como as coisas elas vão se desenrolando e o clima vai ficando muito tenso no filme de uma forma muito gradual. Então o filme ele começa de uma forma mais leve, onde você se ambienta muito ali naquele clima dos anos 60 e alguns elementos vão sendo colocados ali no filme que você começa a perceber que as coisas de pouquinho em pouquinho vão se tornando mais tensas, até mesmo quando você observa um pouquinho mais a mudança na interpretação da atriz Mia Farrow, que inclusive é uma atriz que durante muito tempo eu só conhecia ela porque ela participou dos filmes do Arthur e os Minimóis. E cara, quando você vê ela aqui nesse filme, ela dá um show de interpretação, porque além de ela ser muito expressiva, corporalmente ela se expressa muito bem, então ela vive aquela mulher mais doce que num determinado momento ela tem aquele choque de realidade, não de realidade, mas ela acaba tendo alguns gatilhos de situações que vão acontecendo no dia a dia dela, onde ela precisa se impor um pouquinho mais, e como ela é uma pessoa baixinha, franzina, e em um determinado momento ela acaba ficando grávida, ela se torna uma pessoa aparentemente mais frágil, e no determinado momento onde ela precisa se impor, você se fica muito aflito o que pode acontecer por ela estar frágil naquela determinada situação. E a história do filme, o que eu posso dizer, sem dar muitos spoilers? A gente acompanha um casal, que uma das pessoas desse casal é a personagem da Rosemary, onde eles se mudam para um apartamento novo, e nesse apartamento novo tem uns vizinhos ali, que a princípio eles são bem simpáticos com eles, e depois que ela fica grávida, os vizinhos eles começam a se tornar pessoas muito mais presentes no dia a dia desse casal, e uma série de situações esquisitas vão acontecendo até se chegar no final e envolver toda uma seita satânica, digamos assim. E cara, esse daqui pra mim é o melhor filme do Paul Thomas Anderson.
Não, não é o Paul Thomas Anderson, é o Roman Polanski, que é um diretor, inclusive, aí bem polêmico por umas situações que ele fez aí na vida real, mas, cara, isso não tira nenhum dos méritos dele nesse filme do Bebê de Rosemary, porque ele dá um show aqui em tudo que envolve ali o aspecto cinematográfico, a fotografia, a direção de atores, a trilha sonora. É um filme que ele consegue te envolver de uma forma, assim, absurda. Eu lembro até da primeira vez que eu assisti esse filme, eu tava vindo em uma onda de filmes ruins que eu tava assistindo, porque principalmente depois que eu comecei aqui o canal do Diário do Cinema, eu tô assistindo filmes com muito mais frequência no meu dia a dia. E eu peguei uma onda onde eu tava assistindo alguns filmes que eu não tava gostando tanto, eu tava até desinteressado de ficar olhando assim pra tela. E quando eu vi esse filme ele me prendeu de um jeito ali que realmente, cara, se tornou um dos melhores filmes de terror que eu já assisti na minha vida. Mas essa daqui foi a lista que eu quis trazer de indicações dos filmes anos 60 pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E o filme do Bebê de Rosemary, ele tá disponível lá no Prime Video. Eu acho que eu já tinha falado isso, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado aqui das indicações. Se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal. Ativa a notificação, porque assim você vai ficar sabendo de outras vezes que a gente trazer outras indicações aqui de filmes de outras décadas. E deixem nos comentários também filmes dos anos 60 que vocês já assistiram e eu não comentei aqui e que vocês gostaram bastante. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.